um reino dividido e uma cadeira vazia. Isso foi dito pela mãe de Jesus numa de suas mensagens. Um reino dividido. É óbvio que ela está se referindo à divisão da Igreja Católica, que está, a cada dia que passa, ficando mais evidente. De um lado, nós vemos claramente Bergoglio se posicionando contra a milenar doutrina da Igreja Católica, quando, por exemplo, ele diz que o inferno não existe, quando ele diz que Jesus fracassou na cruz, quando ele nega o dogma da Imaculada Conceição de Maria, quando ele diz que todas as religiões levam a Deus, quando ele permite a Sagrada Eucaristia a homossexuais, etc., etc. São muitos os exemplos. Por outro lado, o lado bom da Igreja, ainda temos bons bispos, bons padres, que bravamente lutam para defender a verdadeira e imutável doutrina de Cristo. Isso deixa bem claro que essa divisão existe e que ela existe desde o Concílio Vaticano II e que essa divisão foi oficialmente declarada através do Sínodo Panamazônico. Um reino dividido, disse a mãe de Jesus. Do lado errado da Igreja, nós vemos padres e bispos cometendo diversos tipos de abusos litúrgicos, cometendo heresias absurdas com o Santíssimo Sacramento, com a hóstia consagrada. Celebram missas usando roupas de praia, missas com ofertórios estranhos à tradição milenar da Igreja e tantos outros abusos que é bom nem lembrar. Mas o que realmente importa para nós é a parte boa da Igreja. A verdadeira Igreja de Cristo continua viva e muito viva, formada pelos seus bons representantes e também por leigos que seguem os ensinamentos de Cristo da forma como ele nos ensinou. Vou citar apenas 2 exemplos de padres muito conhecidos pelo grande público internauta. O padre Paulo Ricardo e o padre Gabriel Vilaverde. Aqueles que conhecem esses padres através da internet ou pessoalmente sabem que eles costumam celebrar missas sem abusos litúrgicos e com o devido respeito ao Santíssimo Sacramento. Se esses padres fossem até a cidade onde vocês moram para celebrar a missa, vocês participariam da comunhão eucarística? Pois é, isso parece uma pergunta boba, mas não é. Eu acredito que a grande maioria dirá que sim, mas tem um pequeno grupo de pessoas que certamente não participaria, porque eles dizem que as missas celebradas em comunhão com o Papa Francisco é ilícita, porque a doutrina da Igreja Católica ensina que não devemos participar de missas em comunhão com o Papa herege. E está bem claro e comprovado através de vídeos que o Papa Francisco cometeu várias heresias. Muitos de vocês sabem que Bergoglio foi eleito através de um conclave organizado pela máfia de St. Gallen. Foi um conclave injusto, porém
foi considerado legítimo pela hierarquia da Igreja. Sendo assim, um ato legítimo, Bergoglio foi eleito Papa. Um mau Papa, com certeza. Já mostrei isso através de alguns vídeos que postei nesse canal. Não gosto desse Papa, e muitos de vocês também não. Mas, gostando ou não, ele, infelizmente, é o nosso Papa, porque foi eleito com base na hierarquia da Igreja. Hierarquia essa que deu direito ao Bergoglio de, por exemplo, excomungar os padres Dom Alessandro Minutella e o padre Dornelles, que, em minha opinião, foram excomungados injustamente, porque tanto Alessandro Minutella e também o padre Dornelles são bons padres, porque eles seguem a doutrina católica de forma como sempre foi ensinada, sem modificações, sem novas ideologias. Mas por que eu estou falando essas coisas? É para que vocês entendam que a mesma hierarquia que elegeu Bergoglio, de forma injusta, porém legal, também deu direito ao Papa Francisco de excomungar o padre Alessandro Minutella e o padre Dornelles. Sendo assim, segundo as leis da Igreja Católica, esses dois padres não poderiam mais celebrar missas e fazer o ato da consagração do Santíssimo Sacramento. Já falei e torno a dizer, eu não concordo com a atitude de Bergoglio. Ele não deveria ter excomungado esses padres, mas legalmente ele podia fazer isso e o fez. Seguindo então esse raciocínio sobre a hierarquia da Igreja, que não permite que os cristãos católicos frequentem missas e recebam a Sagrada Eucaristia em comunhão com o Papa herege, e que essa mesma hierarquia também não permite receber a Eucaristia através de padres excomungados, então, seguindo essa lógica, não existe nenhuma igreja católica no mundo onde a Sagrada Comunhão seja lícita, porque todos os padres rezam missas una cum, ou seja, em comunhão com o Papa Francisco. Estamos, então, sem comunhão? O padre Dornelles, num dos seus vídeos, onde ele fala sobre Missa Una Cum, ele fala sobre a fórmula ou o texto que os padres poderiam usar na Missa Nova para não rezarem em comunhão com o Papa Francisco. Então, eu faço uma sugestão para aquelas pessoas mais radicais que não aceitam de forma alguma participar da missa em comunhão com Bergoglio, que eles, na condição de cristãos católicos e batizados, eles têm todo o direito de pedir ao padre de sua paróquia que celebre a missa não em comunhão com o Papa Francisco. Aqueles padres que aceitarem o seu pedido é porque são bons padres e pertencem à verdadeira Igreja de Cristo. A Mãe de Jesus falou em várias mensagens que nós devemos frequentar a missa
e participarmos da comunhão enquanto nós ainda temos essa oportunidade, porque chegará o tempo em que não encontrareis mais esse precioso alimento. E quando será isso? Em minha opinião, isso acontecerá quando Bergoglio conseguir, através do ecumenismo, unir todas as religiões e fundar uma só igreja. Nesse caso, nessa nova igreja, não haverá mais o sacrário com o Santíssimo Sacramento e não haverá mais o precioso alimento ao qual Nossa Senhora se refere. Por enquanto, nós ainda temos a consagração válida nessas igrejas que têm padres que celebram as missas sem abusos litúrgicos e que tratam o Santíssimo Sacramento com o devido respeito. A Mãe de Jesus sabe disso e é por isso que ela incansavelmente nos pede para buscarmos seu Filho Jesus na Eucaristia. Ela é nossa mãe e nunca, de modo algum, pediria para fazermos algo errado. Então eu pergunto, neste caso em especial, vocês preferem obedecer à hierarquia da Igreja, que foi estabelecida por homens, e homens estão sujeitos a erros, ou aceitar o pedido da Mãe de Jesus? Jesus disse: Eu não os abandonarei, estarei com vocês até o fim do mundo. E nós? Vamos abandoná-lo? Vamos deixá-lo sozinho no sacrário? Façam a sua escolha. E que Deus os abençoe.